6º dia do nosso devocional. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. 2026, ano de avançar. Eu creio que nós avançaremos em todas as áreas da nossa vida. E hoje, no 6º dia, aqui o nosso tema é avançar na família. Glória a Deus, porque Deus ele nunca planejou um avanço apenas individual para mim e para você. O desejo do Senhor é que famílias inteiras caminhem debaixo da presença de Deus. E junho nos chama para interceder pela casa, pelo lar, pelos relacionamentos que Deus nos confiou. Quando a família avança com Deus, gerações são abençoadas. Aleluia! Olha só, vou repetir. Quando a família avança com Deus, gerações são abençoadas. Então, através da nossa atitude de fé, da nossa aliança com Deus, gerações poderão ser abençoadas. Regi Gualhume, bom dia, Regiane Gualhume, fica aí conosco, Regi. Hoje estamos aqui orando pela família. Fica aí até o final, Regi. Então, aleluia. Como eu estava dizendo, irmãos, precisamos orar pela nossa família, buscar pela nossa família, porque o Senhor tem um projeto grande para mim, para você e para nossa família. Aleluia, porque a família, irmãos, ela é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus, é uma instituição que foi ordenada pelo Senhor. E a Bíblia não fala apenas de famílias perfeitas, mas de famílias reais. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar diversas histórias de diversas famílias, aleluia. Não famílias perfeitas, mas famílias reais, com erros, com desafios, com crescimento, com perdão, com fé. E cada história nos mostra aqui, que nos mostra as histórias da Bíblia. Quando Deus é o centro da família, a família encontra propósito, direção e força para avançar. Então Deus, irmãos, ele tem que ser o centro da nossa família, aleluia, para que nós tenhamos propósito, direção e força para avançar. Não conseguimos caminhar sozinhos, irmãos, com as nossas próprias forças. Precisamos de Deus para que consigamos avançar na nossa família. E nós vemos lá que a primeira família, Adão e Eva, Deus criou a família e ordenou que eles se multiplicassem, mostrando que a família está no centro do plano de Deus. O Senhor disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Aleluia. Aí depois vem a história de uma família que eu gosto muito, que é Abraão e Sara, que vem nos ensinar sobre fé, sobre esperança. Eles confiaram na promessa de Deus de uma descendência, mesmo Sara sendo estéril, eles confiaram na promessa do Senhor. Aleluia. E Sara então vai ter Isaac, o filho da promessa. E começa então a grande descendência de Abraão. E essa família aqui nos inspira a mantermos a nossa fé, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da demora, da espera pelo cumprimento das promessas. Precisamos continuar crendo, tendo fé e tendo esperança. Aí eu destaco aqui também sobre a família de José, que ontem nós falamos de José, né, a respeito da santidade de José. Mas também é uma história que nos inspira a respeito da família, José e os seus irmãos, conflito e perdão, porque dentro das famílias também, né? Como eu disse, não existem famílias perfeitas, tem conflitos, né? Tem às vezes algumas guerras familiares, conflitos, mas no meio de tudo isso, quando Deus está conosco, há perdão. Então a história de José e seus irmãos nos inspiram sobre o perdão. A história ilustra como as mágoas familiares e traições podem se tornar uma história de perdão e restauração. Você conhece a história, né? Que José, lá no final, ele perdoa os seus irmãos. Ele arranja até um emprego para os irmãos, né? Vem o pai, vem os irmãos morar ali com ele. E ele perdoa tudo aquilo que os irmãos fizeram para ele. Porque precisa ter perdão dentro da nossa casa e da nossa família. Porque senão nós vamos viver num pé de guerra. Vamos viver afastados um do outro. E não é isso que o Senhor quer para mim e para você. O Senhor hoje também está entrando com restauração na vida de alguém, de alguma família aqui, que quem sabe tem passado momentos difíceis, mas que precisa de restauração. E como profeta de Deus na sua vida, eu declaro, aleluia, que Deus está entrando na história da sua família, está vindo com perdão e com restauração para a sua casa e para a sua família. Aí temos também uma história muito interessante, que é a história de Noé e a sua família, obediência em tempos difíceis. Então a família de Noé, a história de Noé nos inspira
a perseverar e a obedecer em tempos difíceis. Obedeceram e se salvaram do dilúvio, né? Então a família que atende o chamado de Deus permanece firme em meio às tempestades da vida. Veio o grande dilúvio, mas Noé tinha obedecido a Deus, construído a arca, colocado a família dele dentro da arca. Aleluia. Precisamos colocar a nossa família dentro da arca. Aleluia. Dentro da vontade de Deus. Não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para trás. Colocar nossa família na arca sob a proteção de Deus e seguir adiante, mesmo em meio às tempestades, às dificuldades da vida. Aleluia. Mas quando Deus é o centro da família, nós vencemos as dificuldades, vencemos as lutas, vencemos os desertos da vida. Porque Deus está à frente. Aleluia. E depois de um dia chuvoso, aleluia, depois da tempestade vem o sol, vem a bonança, vem as bênçãos também para nossa casa e para nossa família. Glória a Deus. Então, 2026 nos convida a uma escolha clara e transformadora, irmãos. Então nós vamos estar lendo lá no livro de Josué 24. Pega aí a Bíblia, possamos fazer a leitura da palavra. Fiz essa introdução, destacando aí algumas famílias da Bíblia que nos inspiram. Mas a família de Josué também nos inspira, a atitude de Josué também nos inspira hoje a tomar uma decisão, não só por nós, mas uma decisão pela nossa família, para que possamos influenciar positivamente a nossa casa e a nossa família, irmãos. Pegue aí a sua Bíblia, vamos ler Josué 24, vamos ler 14, 15 e 16, tá bom? Pegou aí a Bíblia? Pega aí, Josué capítulo número 24, versículo 14. Encontraram aí? Diz assim a palavra: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, aleluia, a quem sirvais, se aos deuses de quem sirvam vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí ele faz a declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos ao Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele quem nos fez subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, ao quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Aleluia! Bom dia, Kellen, glória a Deus. Bom dia, bom dia. Então, irmãos, palavra abençoada aqui, né? De Josué, capítulo de número 24. É o capítulo final aí da história de Josué, que narra a conquista da terra prometida quando Moisés então morre. E Josué se torna o sucessor de Moisés. E sendo o sucessor, Deus vai encorajá-lo ali no começo, dizendo: dispõe-te e vai, cruza esse Jordão, né? Tenha força, tenha coragem, né? Ser forte, ser corajoso. E ele foi corajoso. E eles atravessaram ali o Jordão, chegaram na terra prometida e foram conquistando as terras, né? Você vai ler que eles vão conquistando terras. E quando chega aqui no final, já está no final da vida de Josué, já está bem velho. E ele resolve, então, nesse final, fazer uma reunião com todo o povo, né? Ele vai se reunir, ele vai fazer uma reunião na terra de Siquém. E nessa reunião está todo o povo ali, juntamente com ele. Essa nova geração, como eu disse para vocês, que é a geração que entrou na Terra Prometida, já é lá a terceira geração, porque muitos morreram no deserto, né? Depois, os que entraram na Terra Prometida é uma nova geração. Então, quando eles vão conquistando as terras, também eles vão entrando em contato com novos povos. E esses povos são povos pagãos, povos que serviam outros deuses. Então, Josué estava preocupado, porque se esses povos sabiam de fazer algum tipo de influência religiosa na cabeça do povo. Então ele resolveu fazer essa reunião antes que o povo começasse a seguir outros deuses dos povos pagãos. Então ele vai fazer essa reunião e no começo da reunião ele vai relembrar da fidelidade de Deus desde que o Senhor tira eles, desde quando o Senhor faz a promessa para Abraão
Depois, quando o Senhor tira o povo da escravidão do Egito, ele vai relembrando os acontecimentos, trazendo à memória toda a fidelidade de Deus com ele nesse tempo, de tudo que Deus fez por eles durante o tempo que o Senhor tirou eles lá, aleluia, do deserto, de todo o cuidado que Deus teve com o povo, né? Da fidelidade de Deus. Então ele relembra tudo isso e depois ele vai perguntar, né? Ele vai fazer uma pergunta para eles aí, ó. Ele vai dizer: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. Então, era para eles fazerem uma escolha. E hoje, olha lá, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses de quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Então, ele vai fazer uma pergunta, aleluia. Quem vocês vão escolher? Quem vocês vão servir? Aleluia. Os deuses dos povos pagãos, ou vocês vão servir ao Senhor? Esse Deus, o Deus que nos tirou da terra da escravidão, do Egito, e nos trouxe até a terra prometida, essa terra que manda leite e mel. Esse Deus maravilhoso que nos conduziu, que nos protegeu, que nos alimentou, aleluia, que cuidou dos detalhes. Quem vocês vão servir? É uma pergunta também para mim e para você. Quem a nossa casa vai servir? Vamos servir a outros deuses? Ou vamos servir a Deus? Aleluia. Lidiana Pereira, bom dia, Lidiana. Então, ele desafia o povo a escolher a quem servir, aos deuses pagãos dos povos vizinhos ou ao Senhor, e ele vai fazer uma declaração. Então, antes do povo responder se sim ou se não, antes de qualquer resposta, aleluia, ele vai responder por ele e pela família dele. Ele vai dizer: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que declaração forte, né? É uma declaração forte, uma declaração inspiradora da lealdade e do compromisso que Josué tinha com Deus, independente das situações, porque eles também passaram por dificuldades. Quando chegaram na Terra Prometida, tiveram que conquistar, tiveram que entrar em batalha com outros povos, não foi fácil para eles, aleluia. Mas Josué sempre foi fiel a Deus, leal a Deus, ele tinha compromisso com Deus. E ele mostra que a escolha de servir ao Senhor não é apenas individual, mas também familiar. Aleluia. É um chamado para uma ação para mim e para você hoje. É um chamado para mim, para você e para nossa família hoje também. E o povo então vai responder: sim, iremos servir ao Senhor. Então, após eles responderem que sim, Josué vai registrar esse compromisso em um livro da lei. Né? Ele vai ali registrar essa nova, fizeram uma aliança com Deus, né? Renovaram ali a sua fé em Deus. Ele vai registrar no livro da lei e coloca uma grande pedra em cima, né? Colocando uma pedra, declarando essa aliança entre o povo e Deus. Então essa pedra que foi colocada era para eles lembrarem: olha, toda vez que eu olhar para essa pedra, vocês vão lembrar dessa aliança que nós fizemos hoje aqui, em que nós escolhemos juntos que nós vamos servir a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, a pergunta que vem para mim e para você hoje: qual é a sua escolha hoje? Porque assim como aquele povo foi tirado do Egito da escravidão, aleluia, assim como Moisés tirou aquele povo do Egito, Jesus também nos tirou da escravidão do pecado, aleluia, e nos deu uma nova chance através do seu sangue derramado na cruz. E ele também fez uma promessa para nós, aleluia, de uma terra prometida, de um novo lugar, de uma nova Jerusalém, de uma nova Canaã celestial para nós, aleluia. Esse lugar que o Senhor foi preparar para nós e que logo, logo ele vem buscar a sua igreja, aleluia. Mas enquanto ele não vem nos buscar, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos fazer a nossa escolha diária de servir a Deus, aleluia. E não aos deuses desse mundo, irmãos. Porque quando eu falo deuses desse mundo, aleluia, eu não falo só dos deuses das outras religiões, mas eu falo a respeito da vaidade, do dinheiro, tantas coisas que vêm ocupando a nossa mente e nos tiram do foco, aleluia, de Deus. Muitas coisas hoje têm tirado as pessoas do seu verdadeiro foco, têm tirado da presença de Deus e caminhando para outros lugares, outros deuses, aleluia, tirando do verdadeiro foco, aleluia, que é servir a Deus. E nós somos os grandes responsáveis pela nossa família, pai, mãe que está aí me acompanhando, nós somos os responsáveis da nossa família. É nós que temos que tomar uma decisão profética na nossa vida de quem vamos servir. É nós que somos o exemplo, porque as crianças pequenas, até a adolescência, eles ainda não sabem o caminho que devem andar, mas a palavra diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar.
Nós precisamos mostrar o caminho. Quem é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quem me segue não andará nas trevas, mas andará na luz. Então Jesus, Ele é o caminho. Foi Ele que nos tirou da escravidão do pecado, aleluia. Ele nos conduz para o caminho que nos levará também para a terra prometida, que nos levar para Canaã celestial, aleluia. Mas precisamos tomar uma decisão firme, uma decisão diária e declarar todo dia dentro da nossa casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos tomar essa decisão, porque quando as crianças, quando os adolescentes e os jovens, eles veem a nossa postura, eles veem a nossa decisão, eles veem o que nós estamos fazendo, eles também vão seguir o nosso exemplo. Nós somos o exemplo para a nossa família. Então, qual exemplo os seus filhos têm tido em casa? Será que eles têm visto você orar? Será que eles têm visto você ler a palavra? Será que eles têm visto você servir a Deus na obra? Qual exemplo que vocês têm dado dentro da sua casa e da sua família, irmãos? Precisamos deixar um legado para a nossa família. Josué deixou um legado para a família dele, porque ele serviu a Deus com fidelidade, com amor, com compromisso a Deus, independente das dificuldades. Ele foi fiel a Deus até a sua morte. Logo após esse acontecimento, foi a morte de Josué. Mas ele foi fiel até a morte. Aleluia! Ser fiel até a morte e ganhareis a coroa da vida. Lá em Apocalipse diz isso. Ser fiel até a morte e herdareis a coroa da vida. Meu Deus, que presença eu estou sentindo agora aqui, irmãos. Olha o que Deus está falando para nós. Ser fiel até a morte e herdareis a coroa da vida. Aleluia. Independente da situação, aleluia. Porque a vida com Deus não é fácil. Tem as lutas, tem as tempestades, tem o Jordão para a gente cruzar, para chegar nas nossas promessas. Não é fácil, aleluia. Tem as batalhas que nós batalhamos, mas não batalhamos sozinhos. Deus está conosco em todas as batalhas. E a maior batalha está dentro da nossa casa, da nossa família. Não é fácil, né? Não é fácil, irmãos. Porque não é fácil ser mãe, ser pai hoje em dia, nesse mundo. Não é fácil. Eu creio, recebo e tomo posse. Isso mesmo, Simone. Porque o mundo, aleluia, o mundo está muito atrativo para os nossos filhos, aleluia. Muito atrativo. E muitas vezes eles olham para a igreja e não acham atração dentro da igreja. Os olhos deles brilham nas coisas do mundo, mas temos que mostrar o caminho certo para eles, para que eles não se desviem para o mal. Porque aqui nós estamos falando de escolha. Nós temos o livre-arbítrio, ou nós escolhemos o bem, ou nós escolhemos o mal, ou nós escolhemos servir a Deus, ou escolhemos servir a Satanás. E é verdade, irmãos, temos que falar a realidade. Ou servimos a Deus, ou servimos a Satanás. Quem você vai servir hoje? Quem a sua casa vai servir? Aleluia. Os deuses pagãos ou o verdadeiro Deus, aleluia, ou o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Rei da Glória, aleluia. Quem você vai servir? Quem a sua casa vai servir? Temos que tomar uma decisão, uma postura hoje. E a nossa postura vai ser influência positiva para as nossas famílias e para as nossas gerações futuras, aleluia. Temos que ser exemplo, irmãos. Um dia, irmãos, a vaidade tomou conta da minha vida, e isso é um tipo de Deus que a gente serve. E essa vaidade tomou conta da minha vida e quase que a minha família foi destruída por conta dessa vaidade que entrou no meu coração. Então, há um tempo atrás, uns 6, 7 anos atrás, a minha família estava praticamente aí em ruínas. Mas foi quando Deus entrou na história da minha família, restaurou a minha casa, restaurou a minha família. Eu me converti, houve uma grande transformação de Deus na minha vida. E o Senhor tem transformado a minha família aos poucos também. Meu filho já desceu as águas, a minha filha também. Então nós estamos caminhando, aleluia, juntos. Mas por quê? Porque o pai, porque a mãe tem que tomar decisões. E quando os filhos veem as decisões dos pais, aleluia, eles vão seguir o nosso exemplo, aleluia. Então os meus filhos têm visto o exemplo. Eles me veem orando, eles me veem lendo a palavra, eles me veem servindo a Deus e eu sirvo. Meu filho vem comigo, no trabalho infantil, Luiz Augusto vem junto comigo, quando nós fazemos as nossas pregações infantis, ele tem um personagem, e isso é uma forma de servir a Deus. Ele está servindo a Deus comigo. É um exemplo, é um chamado. E eu sempre converso com ele, filho, não vamos desistir do nosso chamado, vamos estar sempre juntos, aleluia, porque eu falo para ele, você é fundamental na minha pregação, você precisa estar junto com a mamãe. E ele gosta de ir comigo. Então estamos servindo a Deus juntos. Por quê? Porque eu declaro todos os dias aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Nós somos o exemplo para eles e para as próximas gerações futuras da nossa família, aleluia. Glória a Deus. Então precisamos tomar uma posição, uma atitude, irmãos, a quem nós vamos servir, aleluia. Glória a Deus.
E como eu disse, né, as nossas famílias, elas enfrentam crises, conflitos, ataques espirituais, mas Deus é especialista em restaurar lares. Assim como Ele restaurou a minha família, Ele pode restaurar a sua família também. Quem sabe entrou alguém aqui hoje e a sua família precisa de restauração, aleluia. A sua família tem sofrido ataques espirituais, mas precisamos avançar na nossa família, aleluia. E avançar na família é restaurar relacionamentos quebrados. O meu relacionamento com meu esposo estava totalmente quebrado, mas o Senhor restaurou o nosso relacionamento, glória a Deus, aleluia. E o Senhor também vai restaurar relacionamentos hoje aqui, aleluia. Avançar em família também é curar feridas emocionais. Às vezes acontecem algumas situações dentro dos lares, né? Como aconteceu na família de José e seus irmãos, aleluia. Palavras lançadas, conflitos, brigas que acontecem dentro da família, aleluia. E acontece mesmo, como eu disse, não existe família perfeita, acontece, mas precisamos fazer as pazes, precisamos liberar perdão dentro da nossa casa e da nossa família, aleluia, para que feridas sejam saradas, né? Dentro da nossa família. E avançar na família também é estabelecer Deus como centro do lar, como eu disse, tomar uma decisão que nós vamos servir a esse Deus maravilhoso que cuida de nós, que cuida da nossa família, que vem com provisão diária para nós, aleluia, que nos sustenta, que cuida dos nossos filhos, que acampa seus anjos ao redor da nossa casa todos os dias, aleluia, que está conosco quando nós saímos para trabalhar, quando nossos filhos estão na escola, aleluia, o Senhor está cuidando dos nossos filhos lá na escola, o Senhor está cuidando de nós quando nós estamos dirigindo, que estamos na estrada. Como o Senhor tem cuidado de nós, você reconhece o cuidado de Deus com a sua casa, com a sua família, aleluia. E a presença de Deus em nossa casa transforma o ambiente e muda histórias e fortalece vínculos. Então precisamos de Jesus na nossa casa. Tem esse louvor. Vai na minha casa, Jesus. Esse louvor é lindo, né? Passa lá em casa, Jesus. Mexe na estrutura, cura as feridas, aleluia, restaura, aleluia. Assim como Jesus entrou, aleluia, em muitas casas, aleluia. Nós vemos Jesus entrou em muitas casas, entrou na casa de Jairo, aleluia. A menina já estava morta, mas Jesus disse para a menina, levanta, aleluia, levanta-te, aleluia. Talita cumi, levanta, aleluia, anda. E a menina levantou, aleluia. O Senhor, nesta manhã, aleluia, está entrando na sua casa, está vindo com uma cura, aleluia. Oh, Jesus, passa nessas casas, entra nessas famílias, Senhor, nesse momento, Pai. Venha com cura, venha com libertação e restauração, Senhor Jesus, nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está entrando aí na sua casa nesse momento. Ele está mexendo nas estruturas da sua casa, aleluia. E eu creio que haverá testemunhos, aleluia. Haverá testemunhos, porque hoje, sexto dia, avançar na família. Estamos apresentando o mês de junho, aleluia, nas mãos do Senhor. Vamos orar, irmão, porque a hora está passando rápido, aleluia. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai, nessa quarta-feira, aleluia, dia 7 de janeiro de 2026, nesse grande projeto, 12 dias de oração. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido até aqui. O Senhor tem estado presente no meio da nossa oração. O Senhor tem falado conosco através da sua palavra, Senhor. Muito obrigado por mais um dia na Tua presença, Pai. Obrigada pelo Seu cuidado, pelo Seu toque. Obrigada pela Sua provisão diária na nossa vida, Senhor. Oh, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e obrigado pelo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, Senhor. Perdoe nossas falhas, perdoe os nossos pecados, Senhor. Venha tirando de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo, vem tirando de nós. Precisamos ser renovados, precisamos mudar, precisamos melhorar, Senhor. Nos ajuda a ser pessoas melhores, nos ajuda a ser mães e pais melhores, Senhor. Nos ajuda, aleluia, na nossa casa e na nossa família. Hoje estamos orando pela família. Nesse momento nós apresentamos a nossa família nas Tuas mãos, Senhor. Colocamos a nossa família em Tuas mãos, a nossa casa, os nossos projetos, a nossa família, os nossos filhos, os nossos esposos, na Sua mão. Nesse momento, Pai, a nossa casa está em Tuas mãos. Entra, passa na nossa casa, Jesus. Faça morada na nossa casa. Habita na nossa casa, Senhor Jesus. Não é só passar, mas é habitar. Habita na nossa casa, Senhor Jesus. Mexe nas estruturas. Que haja restauração nas famílias nesta manhã. Que haja cura nas famílias nesta manhã, Senhor.
Oh, Jesus, venha trabalhando na vida dos adolescentes e dos jovens, porque o inimigo tem, aleluia, atentado contra a nossa casa e contra a nossa família, aleluia. O inimigo tem apresentado, aleluia, as falsas alegrias desse mundo, e muitos jovens têm caído, aleluia, na conversa do inimigo. Muitos jovens têm entrado no mundo das drogas, da prostituição, aleluia, dos vícios de bebida, de cigarro, aleluia. Oh, meu Deus, quantos jovens tem se desviado e tem caminhado em direção, aleluia, da apostasia, Pai, e tem se afastado da presença do Senhor, aleluia. Mas nessa manhã nós estamos declarando, nós estamos fazendo uma declaração, aleluia, não individual, mas uma declaração coletiva, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor venha trabalhando na vida dessas famílias, Pai. Que venha, nesse momento, liberando uma cura contra vícios, cura contra enfermidades, cura espiritual, Senhor, na nossa casa e na nossa família. Venha também abrindo portas de emprego para aqueles que estão desempregados, porque também a vida financeira desestrutura uma família, aleluia. Às vezes quando estamos em crises, quando estamos desempregados, aleluia, passando por dificuldade financeira, aleluia, não é fácil, Senhor. Venha, Senhor, abrindo porta para aquele que está desempregado nessa manhã, aleluia. Venha com uma providência nessa família, Senhor. Ou se alguém entrou aqui com alguma causa também, Pai, impossível, Senhor. Mas Tu és o Deus do impossível, Pai. Venha destravando, que haja um destravar nessa casa e nessa família, Pai. Muralhas sendo quebradas nesse momento. Aquilo que vem impedir o crescimento dessa família, que seja quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra muralhas, quebra barreiras dentro dessa casa, Senhor. Aleluia. Essa pessoa tem orado tanto, mas há uma barreira dentro dessa casa que precisa ser quebrada, aleluia. Mas hoje, aleluia, essa pessoa está fazendo uma declaração de fé dentro da casa. E está caindo por terra todo mal dentro dessa casa e dessa família, aleluia. Porque o inimigo tem acampado nessa casa, mas hoje ele bate em retirada. Satanás está batendo em retirada hoje, aleluia, dessa casa. Satanás está batendo em retirada hoje, aleluia, porque quem habita nessa casa é Jesus Cristo. O inimigo não tem poder na nossa casa e na nossa família, está saindo em retirada agora, porque Jesus está entrando nessa casa, Jesus está habitando nessa casa, e onde Jesus está, inimigo nenhum prevalece, aleluia, porque ele já pisou e esmagou a cabeça de Satanás, aleluia, e ele não tem poder nenhum mais sobre a nossa casa e sobre a nossa família, aleluia. Ser liberto, aleluia, de todo mal, nesse momento, na sua casa e na sua família, aleluia, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Recebe bênção na tua família agora, aleluia, recebe bênçãos na tua família agora. Os céus estão abertos, enquanto nós oramos, o céu está aberto. E vem bênção sobre a nossa casa, vem cura, vem restauração, vem transformação. Aleluia, a partir de hoje, aleluia. Nós queremos ser diferentes na nossa casa e na nossa família, aleluia. Nos ajuda a ser diferentes no nosso trato, aleluia, no nosso falar, no nosso andar, no nosso agir. Que possamos agir, Senhor, com calma, Senhor. Venha tirando, Senhor, todo o nervosismo. Venha tirando toda a gritaria, toda a confusão, toda a contenda da nossa casa e da nossa família, Pai. Que haja paz na nossa casa e na nossa família, Senhor Jesus, aleluia. Oh, Senhor, 2026 nós vamos avançar na nossa família com a ajuda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, irmãos, receba essa palavra e essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que presença, irmãos. Que presença. Meu Deus. Ai, irmãos, não é fácil, né, estarmos aí tomando decisões. Mas precisamos ser como Josué, aleluia, independente da decisão dos outros, independente da decisão das outras famílias, da sua vizinhança, aleluia, independente da decisão de qualquer pessoa, mas a decisão sua e da sua família, aleluia, tem que ser uma decisão firme. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos fazer a nossa declaração profética. Em 2026, eu e a minha casa avançamos debaixo da presença de Deus. Nossa família é restaurada, fortalecida e alinhada ao propósito do Senhor Jesus. Vamos lá? Vamos declarar comigo? Em 2026, eu e a minha família avançamos debaixo da presença de Deus. Nossa família é restaurada, fortalecida e alinhada ao propósito do Senhor. Amém? Amém, gente querida? Eu creio que através dessa oração houve cura, houve libertação e restauração
dentro dos lares. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu só falar para vocês o que vai ser a nossa oração de amanhã. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Só um momentinho aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Amanhã é o dia 7. Avançar na vida espiritual, ó. Amanhã estaremos orando para o mês de julho. Avançar na vida espiritual. Tiago 4:8. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais avançamos espiritualmente. Irmãos, precisamos avançar espiritualmente. Aleluia. Não podemos ficar estagnados. Como eu disse, 2026 é o ano de avançar. Aleluia. Avançar na direção de Deus, avançar em fé, avançar em obediência, avançar em santidade. Aleluia. Avançar na nossa família e avançar na vida espiritual. Então amanhã estaremos orando pela nossa vida espiritual. Aleluia. Então vamos aqui, ó. Nossa, o tempo passou rápido e hoje eu me empolguei aqui, hein? Demorei, me empolguei na palavra. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Obrigado por vocês estarem aqui comigo, não me deixarem sozinha. Deus abençoe Simone, Kellen, Ana Paula Espiassi, Rodrigo, Kátia, Freire, pessoal que entrou aí. Aleluia. Obrigada, pessoal que entrou. Espero que essa palavra tenha falado com o seu coração. Aleluia. Fica firme como Josué. Fica firme, independente das situações, né? Declare bênçãos na sua casa. E faça essa declaração todo dia. Quando você estiver orando, em todas as suas orações você declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai fazendo essa declaração. Precisamos profetizar dentro da nossa casa, irmãos. Regiane Gualhume, obrigada, Regi, por estar aqui comigo. Profetiza todos os dias dentro da sua casa. Faça declarações proféticas. Porque às vezes a gente fica só falando coisas ruins dentro de casa. Palavrão, coisas feias. Mas precisamos fazer declarações proféticas, que a nossa casa é bênção, aleluia, que os nossos filhos são bênção, que o nosso esposo é bênção, que temos bênção dentro da nossa casa, aleluia. Começa a profetizar bênção, que a nossa boca, ou nós declaramos bênção ou maldição. Mas em 2026 nós vamos declarar bênção dentro da nossa casa, aleluia. Glória a Deus. Ótima quarta-feira, Deus abençoe sua vida e vem comigo amanhã, amanhã vai ser às 8, tá? Amanhã, 8 horas da manhã, o nosso 7º dia do nosso projeto 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, amém? Obrigada, irmãos, por estarem aqui comigo, não me deixarem sozinha. Fica com Deus e até amanhã. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente.